Ó, começar essa mensagem com uma história que um amigo meu me contava, e que era uma história que, ao mesmo tempo, muito esquisita, é muito comum. Ele dizia, ele era novo na época, ele estava no colégio, e ele vivia uma espécie de religiosidade, de religião, que tinha muita pressão na vida dele. Ele tinha que renunciar a muita coisa para poder viver a fé dele. E aí ele não ia para os forró que o povo ia, não fazia aquilo outro, e tudo, e tinha toda uma série de coisas rigorosas. E ele me disse que ele se consolava, porque às vezes até ele sofria um certo, né, preconceito por causa disso, um bullying por causa disso, né? Ele era uma pessoa mais isolada. Ele disse que se consolava com a ideia de que, pelo menos, ele ia para o céu e os outros iam para o inferno. Essa era a ideia que ele tinha, bem firme assim no coração. Ele achava assim, eu estou sofrendo nessa vida, mas pelo menos não vou passar a eternidade com Satanás, com lá no lago de fogo do enxofre, com ranger de dente, né? Já sabia até a descrição, eu acho que já imaginava os amiguinhos queimando na fogueira, né? Porque tem gente que é assim, para se sentir feliz tem que ver a miséria do outro, né? Tem que ver a desgraça do outro. Eu acho que o cara, para estar sentindo isso, ele não estava vivendo o evangelho que deveria estar vivendo. Ele está vivendo uma religião e não o evangelho. Porque se você está sofrendo por viver o evangelho, você tem alguma coisa errada com você. A gente sofre independente do evangelho. O evangelho vem para dar uma libertação, uma transformação na vida da gente. Mas, enfim. E olha que esse meu amigo falou, e não foi só ele que eu vi na minha vida falando isso, não. Tem um bocado de gente que fala isso toda hora. Inclusive, hoje está cheio de gente falando isso. Ó, teve um personagem na Bíblia que falou parecido com isso. Só que no caso dele, o povo não foi para o inferno e ele ficou mais chateado ainda. Que foi nosso amigo Jonas. Eu queria falar sobre o último capítulo de Jonas, onde ele está chateado porque o povo não foi para o inferno. Entendeu? Ele estava com o sentimento que ele queria ver a desgraça. Deus não deu a desgraça. E ele ficou chateado porque Deus foi gracioso e misericordioso. Eu quero falar sobre essa frustração de não ver os outros indo para o inferno. Não é isso não, é por aí. Mas é a frustração do Jonas. Eu quero conversar com vocês sobre essa frustração, trazer algumas lições, talvez umas 4 lições lá na frente sobre isso. Preste atenção, eu vou ler um capítulo maior. Vocês sabem quem é o Jonas, né? Só para... Tem alguém aqui que não sabe? É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? O profeta que foi chamado por Deus para pregar lá para um povo, né, da Síria, Nínive, que era um povo inimigo de Israel. Ele não quis, saiu correndo, pegou um barco, foi-se embora na direção oposta, mas no meio da viagem teve uma tempestade, que era por causa dele. Ele foi jogado no mar, veio um grande peixe, né, engoliu o rapaz ficou lá naquela, como se fosse naquele momento, né, de introspecção. Pediu perdão a Deus, o peixe deixou ele na praia, Deus chamou ele de novo, ele foi para Nínive, pregou 40 dias, não foi? 40 dias? O povo se arrependeu, e aí vem o capítulo 4, certo? O povo se arrependeu, e Deus se arrependeu do mal que ia fazer com o povo. Então, todo mundo se arrependeu, né? Aí veio o capítulo 4, ó, vejam só. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro. E o cara ficou tão chateado que queria morrer. Porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Aí o Jonas não respondeu, ficou calado, foi-se embora, foi ficar na deprê dele. Disse assim, ó: Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali o construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Ele estava tão chateado que ele foi para cima do monte. Tem gente que vai para o monte para orar, né? Ele foi para o monte para ver a desgraça, para ver, estava em negação. Deus disse que não ia fazer, ele está, não, mas Deus vai se enganar. Olha que vai ter um fogo aí descendo sobre essa cidade. Ficar lá para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre.
Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer de novo. Desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. No 9 diz assim, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Percebe que Deus perguntou quase a mesma coisa de novo, né? Que ele tinha ficado calado. Aí Deus fez, né, uma coisinha, depois perguntou de novo. Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. O rapaz era dramático, né? Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. E eu não estou passando o recado de novo, certo? Isso aqui não tem nada a ver com política. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aí eu sabia que o livro acaba nessa pergunta? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? É para você responder essa pergunta. Olha, parece que Jonas é uma pessoa bipolar, né? Ele está alegre numa hora e quer morrer na segunda, né? Ele está assim, as emoções descontroladas, o rapaz. Toda hora quer morrer, toda hora está enfurecido, toda hora está falando uma palavra de ordem, está chateado, está angustiado. E você pode até achar que ele é uma pessoa descompensada, né? Para que essa coisa toda? Para que ficar chateado porque Deus é misericordioso? Mas se você passar por cima dessa imagem de um cara birrento, você vai perceber que esse era um dos piores. Nínive e a Síria eram um dos piores povos do mundo antigo. Ele destruiu Israel de uma maneira assim perversa e assoladora. Praticamente Israel nunca se recuperou. Israel, as 10 tribos do norte. Tem as 2 tribos ali de Jerusalém, que era Judá, que virou judeus. Mas as 10 tribos do norte foi destruída por essa Síria. E foi uma coisa tão forte que esse rapaz diz assim, rapaz, eu queria ver um inferno para esse pessoal. Misericórdia, não, esse povo não merece misericórdia. Isso aí nem é gente. Isso é uma alma cebosa, né? Isso aí não presta. Como é que Deus vai agir com misericórdia com um pessoal desse? Então havia um sentimento no coração de Jonas de que nada menos do que a destruição para esse pessoal era o ideal. Então, mas veja bem, Jonas ele construiu na cabeça dele uma seguinte ideia. Isso é muito importante vocês prestarem atenção. Às vezes na cabeça da gente, a gente constrói uma ideia de como o mundo deveria ser, de como é que o mundo deveria acontecer. Jonas construiu a seguinte ideia. A ideia de que ele era uma vítima de um povo opressor, de um povo inimigo, de um povo maligno, e que por ser essa vítima ele sofreu na mão desse povo, e que esse povo agora merecia ser destruído, porque ele era um povo mau e maligno. Nesse sentido, Deus estava sendo uma pessoa horrível, por estar oprimindo ainda mais a vítima que foi o Jonas, ou o povo que representava Israel, que foi o Jonas. Então, nesse sentido, na cabeça dele, Deus estava agindo de forma errada, porque ele era a vítima, ele estava sofrendo, e o opressor estava sendo perdoado. Agora, cabe essa interpretação? Porque, segundo a ótica dele, por que ele ficou frustrado? Porque ele esperava que Deus fosse o libertador, igual libertou lá do faraó. Esperava que Deus fosse um libertador. Quando viu, toda a sua esperança ruiu, porque, na verdade, o povo fez foi receber uma graça de Deus. Cabia esse sentimento de Jonas? Cabe esse sentimento de Jonas? A gente tem que pensar da seguinte forma. Jonas era inocente? Reino do Norte. O Reino do Norte desobedeceu a Deus, o Reino do Norte de Israel. Todos os reis que subiram do Reino do Norte foram reis corruptos, desonestos, idólatras, malignos, que corromperam Israel, prostituíram Israel, fizeram sacrifício, trocaram seus deuses por deuses estranhos e fizeram a prostituição com o reino de Deus. Aí Deus começou a alertar para os seus profetas, se vocês não mudarem, vocês vão sair dessa terra, porque a gente tem um acordo, Israel. Se lembra lá no monte, a gente fez um acordo,
que se vocês forem o meu povo, que vocês seguirem os meus mandamentos, que se vocês forem fiéis, eu vou permanecer vocês nessa terra. Mas se vocês forem fiéis, nosso acordo é quebrado e os povos vão atacar vocês. Esse era o acordo do Antigo Testamento. E estava muito claro. E aí Deus falou, cuidado, não fiquem dessa maneira, não façam isso. Foi alertando, chegou um ponto que e quando a Síria veio, a ideia profética não era que a Síria era um povo opressor, era que ela era um instrumento de Deus no castigo de Israel. Vejam só o que diz Isaías 10. Isaías 10, ele fala um pouco sobre isso, dos inúmeros textos que falam sobre isso. Diz assim, ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens e para pisoteá-lo com a lama das ruas. Quem foi que mandou a Assíria detonar Israel? Foi o próprio Deus. Por quê? Porque Israel estava mais lambuzada do que a própria Síria. Aí o Jonas está com raiva do cara que ele acha que é o pecador e não está vendo o seu próprio pecado. Se lembra que Jesus fala assim? Antes de você apontar o cisco no olho do teu irmão, tira a trava que está no teu olho. Pois é, Jonas estava acusando um povo sem perceber que eles eram também pecadores. Eles se achavam melhor do que o povo de Nínive. Mas diante da santidade de Deus, não tem gente que seja capaz de alcançar um nível de santidade de dizer assim, eu sou bom e você é ruim. Até no mundo social humano, a gente consegue dizer que um é melhor que o outro, mas diante de Deus não tem um justo sequer. E Jonas não percebia que ele era tão pecador e o seu povo era tão pecador quanto o pecador era Nínive. Isso era um problema. Hoje, no Novo Testamento, Paulo faz essa exemplificação muito grande. Ele fala assim, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Aqueles que com lei pecaram e os que sem lei pecaram. Ou seja, o povo que da lei, escolhido, o povo de Israel, pecou. E o povo que é gentio, pagão, que não conhecia Deus, pecou. Então Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado para salvar todo mundo por meio de Jesus Cristo. Então, todo mundo é pecador e todo mundo precisa de um Salvador, que é Jesus. Mas Jonas entendia que ele era o justo, o bom, o Filho de Deus, o homem que vai salvar a nação, vai salvar o mundo, e os outros são os pecadores miseráveis, que tem que ser a miséria para eles, tem que ser a destruição para eles. Enquanto você achar isso, você é uma pessoa doente, que acha que os outros têm que ir para o inferno para você se sentir bem. Entendeu a complicação aí? A dificuldade? E aí ele estava enfurecido por causa disso, porque a sua visão de mundo não cabia na realidade de um Deus misericordioso. A ideia que ele queria fazer Deus agir, do jeito que ele queria que Deus fizesse, Deus não fez, e a visão de mundo dele quebrou. Ficou chateado. Agora veja só o seguinte, todo profeta é uma pessoa angustiada. Assim, você não vê um profeta super de boa em casa, assistindo televisão, vendo novela, comendo, não. Os profetas na Bíblia são pessoas angustiadas, se não atormentadas. Você vê que o pobre do Jonas passa em uma discussão com Deus terrível. E isso não é uma exceção. Jonas até obedeceu Deus, mas obedece chateado, obedece complicado, obedece cheio de confusão. Na Bíblia você vai ver, por exemplo, o contrário de Jonas. Quem é? Jeremias. Jeremias, ele pregou e o povo não se arrependeu. Foi o contrário do Jonas. O Jeremias pregou para o povo de Jerusalém, pregou com não sei quantos anos, e pregou. Ninguém quis escutar Jeremias. Quem foi que ele foi falar com Deus? Deus, tu me enganou. A angústia do profeta de novo. Você mandou eu pregar, todo mundo me odeia. Ninguém me escuta, ninguém me ouve. Eu não quero mais saber de pregar, não. Também agora que se lasque todo mundo. Eu vou ficar calado. Acabou. Não quero mais saber. O Jeremias. A gente muda o endereço, mas profeta é tudo angustiado. Aí, é que nem aquela pessoa que diz, também vou tirar meu Facebook, também não falo mais não, vou sair da igreja, vou fechar minha rede social.
É o profeta, também não quero falar mais não. Aí ele diz assim, mas quando eu digo que não quero mais falar, vem uma chama ardente do meu peito, eu não posso conter e começo a pregar de novo. Aí por isso que o Elias, chateado, pregou, fez maior manifestação do fogo descendo do céu, e ele não via assim aquele povo engajado, e o povo disse que ia matar ele, a Jezebel disse que ia matar ele, ficou triste e foi viver na caverna sozinho, querendo se matar igual o pobre do Jonas. Muda o endereço, mas a angústia é a mesma. Entendeu? O Elias, sozinho lá na caverna, chateado, querendo morrer. Então a gente percebe que ser alguém que leva uma missão de Deus é ser alguém que às vezes vive momentos muito angustiantes de tristeza. Agora deixa eu fazer uma associação com a sua vida. Antigamente na Bíblia, esses profetas eram os representantes de Deus, que traziam a palavra de Deus ao povo. E a gente entende hoje que todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós temos uma missão de Deus no coração para levar nessa vida. Todos nós temos uma ação para transformar esse ambiente, transformar essa sociedade, transformar a nossa família. Então nós somos agentes de Deus no mundo, profetas de Deus no mundo, todos nós. Porque o Espírito Santo fala através da sua vida. O Espírito Santo fala através de você. E não há um profeta que não esteja fazendo a missão de Deus, que não tenha uma angustiazinha no seu quarto de vez em quando. Não há um profeta que não chegue para Deus e converse com ele dizendo, Deus, não era para tu ter castigado, por que você não castigou? Deus, não era para tu ter feito dessa forma, por que você não fez? Deus, por que eu estava aqui na minha promessa, lutando, fazendo, acontecendo, e não tive lucro de nada? Porque o Jeremias falou isso, ó, preguei, ninguém se converteu. Eu estou aqui no meu negócio, estou fazendo, e cadê os clientes, Deus? Todo dia eu acordo aqui, segunda-feira de manhã, faço uma reunião com a equipe, digo, pessoal, vamos, que Deus vai abençoar, vamos aqui junto, a gente tem família para sustentar, a gente tem negócio para correr, aí a gente vai vender, não vende nada, Deus. E meus alunos, eu lutando para esses alunos aprender, eu lutando para esses alunos ficar melhor, eu lutando para esses alunos serem mais fortes, esses alunos não querem saber de nada na vida, tudo tirando 4,5 na prova, Deus. Me ajuda a ensinar esse pessoal. Rapaz, a gente tem as nossas lutas. E quem nunca ficou na caverna dizendo, também não vou mais trabalhar não, não quer vender, não quer comprar, que Brasil horrível é esse negócio. Às vezes você está certo, às vezes você está errado, mas todos nós temos as nossas frustrações de ficar sozinho em casa dizendo que estamos desistindo e queremos morrer. Às vezes não é morrer de verdade, mas morrer é abandonar toda a missão de Deus que Deus colocou na nossa mão. A gente fala, esse povo parece que não aprende. A gente está todo dia aqui. Tem gente que está lutando no ativismo de alguma ideia, de alguma ideologia. Prega, e ninguém acredita nela, ninguém muda a condição da cabeça. Você também não quer mais saber, não. Faz o que você quiser fazer. Chateado. Angustiado. Porque as coisas não foram como a gente queria que acontecesse. O profeta tem isso. Eu queria tirar algumas lições desse momento de Jonas conversando com Deus, certo? Primeira lição que eu quero tirar para você, e era muito simples, e talvez você ainda não esteja vivendo isso, se você não tem essa consciência, eu quero dizer para você começar a ter essa consciência. É o seguinte, olha, o profeta da fé e da vida, que é vocês, são humanos e sujeitos a dias difíceis. É normal sentir frustração de vez em quando. Amigo, é normal você ficar mal de vez em quando. É normal você ficar desanimado com o Brasil. É normal você ficar desanimado com a eleição. É normal você ficar desanimado com o seu trabalho. É normal você ficar desanimado com o seu mercado profissional. Não é nem o seu trabalho, o mercado todinho está ruim. É normal você ficar desanimado, às vezes, com a sua esposa, com o seu marido. É normal você ficar frustrado, porque há pessoas que acham que a vida de um crente, de um sacerdote, de um pastor, de alguém que leva Deus no coração, é só sucesso. E se não está tendo sucesso é porque fez algo errado, mas não é assim. Os grandes homens de Deus na Bíblia sofreram grandes pesos ao carregar sua missão. Por isso, amigo, você vai ter dificuldades nessa vida, e isso é normal, faz parte da caminhada. Você vai ter um emocional bipolar às vezes, vai acordar feliz, vai dormir triste, vai acordar feliz.
Faz parte da vida, essa montanha de emoções, montanha-russa de emoções. Agora, tem um negócio que eu queria dar para vocês, ensinar para vocês, que o Jonas fez, eu queria que você fizesse. Que você fosse transparente com Deus. Porque Jonas não guardava para ele o que ele sentia. Quando guardou, depois falou de novo. Era um cara que não escondia seus sentimentos. Quando estava chateado, dizia que estava chateado. Quando estava com raiva, fazia bico. Quando estava ali, né, ia para a montanha, ficava olhando e chateado. Por isso, amigo, não guarde tudo dentro do seu coração, que se apodrece lá dentro. Se você estiver chateado, procure alguém para conversar e converse com Deus. Deus não está chateado de você conversar com Ele e colocar o seu coração de verdade. Tem gente que diz assim, eu não posso duvidar, que se eu duvidar, Deus não faz. Não é isso não. As principais pessoas da Bíblia duvidaram diante de Deus. Abraão, Deus, você me prometeu um filho da promessa, e tudo que eu tenho vai ficar para os meus empregados. Você não está fazendo combinado, Deus. Os homens de Deus na Bíblia conversavam com Deus como quem conversa com um amigo, conversando assim de verdade, valendo. A gente vai falar com Deus, a gente fala, Deus, porque o Senhor... Aí fala assim de um jeito que não é verdadeiro o seu coração. Como é que você vai ser consolado se você está mentindo para você mesmo? Então chega para Deus, Deus, estou chateado. Eu estou achando que você me enganou com essa promessa, que nem Jeremias falou. Eu estou achando que é absurdo você permitir que essa pessoa continue fazendo isso. Eu acho isso um absurdo, Deus. Como é que você acha que eu vou ficar se você perdoou aquela pessoa que me fez mal? E eu, Deus? Coloca para Deus tudo para fora, porque se você não colocar, você não vai ter a oportunidade, primeiro, de desabafar, que às vezes só desabafando você se acalma. E segundo, para Deus trabalhar seus sentimentos. Sem contar que, diante de Deus, quem é que pode mentir para Deus? Você fingir que está alegre para Deus. Deus conhece tua vida todinha, teu coração todinho, tudo que você está pensando. Aí você vai orar para Deus, vai fingir que tu é uma pessoa que não é. Não adianta. Você tem que ser verdadeiro. Deus, eu odeio. Eu odeio. Aí deixa Deus conversar contigo. Mas se você fingir que é uma pessoa bonzinha, não adianta. É uma hipocrisia. A segunda coisa que eu quero falar com você, a segunda lição, é o seguinte, ó. Mesmo com nossa indignação e o nosso isolamento, Deus continua conosco e se empenha a nos consolar. Tu viu que mesmo Jonas com raiva, mesmo com Jonas querendo se isolar, mesmo querendo ainda ver a cidade destruída, porque mesmo Deus dizendo que não ia fazer, ele sentou para ver o que ia acontecer com a cidade. Viu que ele estava querendo fogo, mesmo que Deus dizendo que não ia lançar, né? Ele estava assim, não, mas Deus vai se arrepender de novo. Ele vai ver que errou, que esse povo aí não presta. Ele estava assim, agorando a vida do outro. Nem aquela pessoa que senta assim no Facebook para ver sua vida, esperando que você se lasque. Porque quando você se lascar, ela vai se sentir feliz. Ela vai dizer, tá vendo? Eu falei que ia dar errado. Jonas. Pense no coração. Aí Deus lá com ele. Deus não abandonou Jonas. Meu amigo, quando você estiver na vala, frustrado, chateado, você vai ter uma certeza, Deus não lhe abandonou. Talvez seu pai lhe abandonou, seus irmãos lhe abandonaram, seus amigos lhe abandonaram, mas no meio da caverna, sozinho, Deus vai estar com você. Você dizendo que quer morrer e Deus conversando com você. Você dizendo que acabou para mim, Deus não saiu do seu lado. Isso é uma verdade que você tem que entender. Por mais distante que você esteja, Deus vai estar do seu lado. Amém? Deus vai estar do seu lado. E Ele vai estar lá consolando você, conversando com você, trazendo luz para os seus entendimentos. Porque às vezes você há de perceber que Jonas falou a palavra de Deus para aquela cidade se arrepender. E Deus falava com o profeta, para o profeta mudar o coração. É todo mundo tentando falar com todo mundo, entendeu? O Jonas falava com o povo e Deus falava com o profeta. O Jonas falava com o povo e Deus falava com o profeta. Às vezes a gente está fazendo a missão de Deus aqui e Deus está fazendo a missão em nós. A gente está fazendo a missão lá e Deus fazendo a missão em nós. Porque a gente tem muita coisa que precisa ainda ser transformada, ser mexida. Né? Olha só, terceira lição. Deus mostrou para Jonas que ele não estava olhando a situação como ele enxergava. Ele era um profeta de Deus que não transmitia o sentimento de Deus. Tem alguma coisa errada aqui.
Aí Deus ele vai parar de fazer questionamentos enormes sobre Nínive e vai falar de uma plantinha, né? Percebeu? Aí assim, rapaz, o Jonas está tão focado nesse problema da eleição no Brasil, dessa discussão de Facebook, que eu vou precisar fazer um negócio com ele com uma plantinha, certo? Às vezes você está tão focado na sua falência que você não está entendendo o valor que Deus quer passar para você. Às vezes você está tão focado numa doença que você tem coisa para aprender que não está conseguindo aprender. Aí Deus foca numa plantinha. Vamos sair dessa discussão grande aqui, vou fazer um negócio bem pequenininho com vocês. Ó. Aí acontece alguma coisa na sua vida menor, que Deus pode te tirar dessa grande discussão e te levar para uma conversa dentro do quarto. Aí ele fez uma plantinha nascer, né? Botou aqui, aí deu uma sombra, aí o bicho ficou morto de alegre. No outro dia veio o verme, comeu, veio o vento, veio, né, o sol bem assim, nessa partezinha aqui que falta o cabelo, vem o sol aqui, bem aqui, forte aqui, aí a pessoa, né, quer morrer de novo. Aí Deus falou, aí Deus voltou a conversar com ele, rapaz, Jonas, está vendo? Você aí todo emocional por causa de uma plantinha, que você nem cuidou, nem fez nada. Como é que está o seu coração, cara? Vejam só, o que Deus estava falando com Jonas? O seu conjunto de valores da vida está equivocado. O seu senso de prioridade está totalmente desregulado, Jonas. Você é capaz de desejar o extermínio de 120 mil pessoas e se alegrar com uma plantinha velha que você nem plantou. Olha o nível de valores. Você fica chateado de Deus ser um Deus misericordioso e quer morrer porque Deus não fez o que você queria que ele fizesse. Mas do mesmo nível que você quer morrer por causa disso, de uma grande desgraça que a Síria fez no seu país, você quer morrer porque bateu um sol quente na sua cabeça. Você não está vendo que você está equalizando valores que não deveriam ser equalizados? Você está tendo a mesma reação para coisas gigantes, para uma coisa pequena, que você nem plantou, nem fez, nem aconteceu. As suas ideias estão bagunçadas, Jonas. Você precisa... A sua escala de valores está horrível. Eu conheço o povo daquela cidade. Eu criei cada ser humano daquele. Eu sei a história deles. Eu sei que eles não sabem discernir entre esquerda e direita porque eles são pessoas confusas. Nunca tiveram a revelação que vocês tiveram. Nunca tiveram a lei que vocês tiveram. Nunca tiveram o exemplo de Deus que vocês tiveram. E eles estão fazendo isso por ignorância, Jonas. Como é que você acha que eu quero destruir não sei quantos bois, os animalzinhos que não fez nada a ninguém, Jonas? E você aí querendo morrer por causa de um sol na cabeça? Os valores. Então, e a gente às vezes fica infartando por coisas pequenas. Que se você abandonar não acontece nada com a sua vida. Infartando por besteira, o seu conjunto de valores está equivocado. E aí Deus vai ter essa conversa com a gente para botar a gente no eixo. E às vezes quando você está frustrado, que você se permitiu falar com Deus, que você percebeu que Deus estava contigo, é aí que ele vai ajustar os valores da sua vida. Aí você vai ter 3 opções. A primeira opção é você negar que Deus é Deus. Eu acho que o Deus que eu acredito exterminaria aquele pessoal todinho. Por isso, esse Deus aí que está falando comigo é o Satanás me tentando. Aí você vai criar um Deus na sua cabeça, um Deus ídolo, que faz o que você quer que ele faça. Aí tem cheio de gente dizendo que é evangélico, que acredita em Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que ele inventou na cabeça dele, que prometeu para ele um bocado de coisa que não foi Deus que prometeu. Você cria um Deus ídolo que aprova o que você quer que aprove e diz o que você quer que diga. Isso é um caminho. O segundo caminho é fazer o quê? Fugir para Tarsis. Dizer, eu não gosto de Deus não, vou para outro lugar que não tenha Deus. Eu vou ser o filho pródigo, vou sair da casa do meu pai, vou gastar minha herança como eu quero gastar, e tem gente que passa 20, 30 anos fugindo para Tarsis no meio de uma tempestade. Porque, meu amigo, fugir de Deus é fugir para o meio de uma tempestade. Porque é Deus que acalma a tempestade. Não tem para onde correr, não. Deus é a vida. O contrário da vida é a morte. Você fugir de Deus é caminhar para a morte. Então, assim, você pode ter essa opção. A terceira opção é fazer que nem o Jonas e o irmão mais velho. É obedecer com raiva. É pregar com raiva. É dizer, querendo que o povo se acabe, destruindo as pessoas. É estar na igreja querendo que os outros vão para o inferno, que nem aquele amigo meu que falou no começo da pregação. Meu consolo é saber que eles vão para o inferno.
É você pregar. E a quarta opção que eu queria que vocês fizessem era abrir o coração e conversar com Deus e escutar o que Deus tem para dizer. E dizer, rapaz, Deus, eu estava equivocado. Eu estava com uma visão pequena sobre a minha vida. Eu preciso ser mais humilde. Eu preciso entender que, apesar das minhas ideias, Deus é Deus e eu sou uma pessoa pequena, não tenho condição de saber tudo. E ainda que eu acredite muito numa coisa, ela não vai virar verdade, porque eu quero muito que seja verdade, porque Deus é Deus e é maior do que eu. E ainda que eu quero assim muito que Deus faça algo, Ele não vai fazer só porque eu quero que Ele faça, porque Deus é Deus. E eu tenho que entender que eu não sou Deus. E mesmo que eu não acredite numa coisa, pode ser que a coisa exista, mesmo eu não acreditando, porque eu não sou a medida de todas as coisas. Deus é Deus. Humildade. Entendendo que Deus é muito mais complexo do que você acha que Ele é. Ele tem muito mais conhecimento do que a gente acha. O Jó foi cair nessa brincadeira, foi querer dizer como é que Deus devia agir e fazer. Aí Deus chegou para Jó e falou, quer sentar na minha cadeira aqui, Jó? Quer ser Deus? Onde é que tu estava quando eu fiz a terra? Onde é que tu estava quando eu fiz os oceanos? Onde é que tu estava quando eu fiz os animais, Jó? Me diga, onde é que tu estava? Tu está querendo dar aula para mim, Jó? Tu está querendo dar aula para Deus, como é que Ele tem que fazer as coisas? Humildade, gente. Às vezes tem que entender que Deus sabe muito mais do que está acontecendo do que nós. E às vezes a gente vai ser frustrado diante de Deus, mas a gente tem que confiar que Deus tem todo o controle da situação. Ok? Combinado? Terceira lição é essa, hein? Muito legal. Agora, quarta lição e a última lição para a gente aqui. Ó, diz assim, ó. A palavra do profeta não é um instrumento de destruição, mas de salvação. Esse era o equívoco de Jonas. Ele achou que ele estava pregando como uma arma que ele atiraria naquele povo, como um míssil que ele ia destruir aquela população. A minha pregação é uma arma de destruição em massa. A ideia dele era essa. Mas se você for perceber, qual é o objetivo de uma profecia? Não é levar as pessoas ao arrependimento? Qualquer profecia. Quando Deus estava lançando essas profecias da Síria, Ele estava querendo que Israel se arrependesse. E assim é que Jesus estava passando por Samaria. Eu tenho que contar essa história. De novo. Jesus estava passando por Samaria. O pessoal de Samaria, que era esse povo de Israel, da época de Jonas, né, que depois virou Samaria. O pessoal de Samaria não quis dar guarita para Jesus. Jesus passando, querendo, né, ter uma pousada, querendo passar por lá. O povo não quis ele. O que foi que João e Tiago falaram com Jesus? Jesus, você quer que a gente faça descer fogo do céu, igual Elias fez, e mate esse povo aqui tudinho? Novo Testamento. Olha o desejo do coração do João e do Tiago. Tu quer que a gente faça aqui um extermínio de samaritano aqui? O que Jesus falou? Gente, vocês não sabem de que espécie de espírito eu sou? O Filho do Homem veio para salvar a vida dos homens e não para destruí-la. Por isso, amigo, quando você fizer a missão de Deus na sua vida, na sua casa, na sua luta, você tem que fazer com foco em transformar esse mundo para um lugar melhor e não para destruir os outros. Você tem que falar qualquer coisa que você for falar, qualquer coisa que você for falar em nome de Deus ou fazer em nome de Deus, o objetivo sempre é a salvação, a conversão e o arrependimento, e não ficar jogando o povo no inferno. Se o povo for para o inferno, não é da tua conta, mas tu tem que pregar para o povo se arrepender, para o povo mudar, você tem que amar, você tem que ir junto com o cara. Se tu fizer isso, é isso que você tem que fazer. Pregue buscando a salvação das pessoas. Viva a sua vida como quem quer salvar o Brasil, como quem quer salvar as pessoas. Não faça isso de coração amargo, com raiva, sentando em cima do monte para ver o Brasil pegar fogo. Com raiva de Deus, porque Ele não fez o que você queria que Ele tivesse feito. Ok? São 4 lições que eu quero que você leve para a sua vida. E aí, amigo, eu vou até chamar a banda aí para a gente vir logo cantar a última música. Se você está num momento de frustração, eu queria que você agora pudesse cantar uma música que é uma espécie de oração. Pode até apagando a luz, o Wellington.
Essa música fala assim: mesmo sem entender, eu confio em Deus. Porque quem é que entende tudo que Deus faz? Quem é que entende todos os caminhos de Deus? Quem é que entende todas as coisas que acontecem na nossa vida? E eu sei, meu amigo, que às vezes você fica no seu quarto de madrugada querendo desistir de tudo. Querendo dizer: rapaz, eu já tentei, agora quer saber? Eu vou deixar para lá. Por isso, amigo, antes de você desistir de tudo, converse com Deus e diga assim: Deus, mesmo sem entender, olha, eu não consigo entender todas as coisas, mas eu vou confiar em você. Eu vou ser humilde, eu vou abrir meu coração, eu vou ter uma conversa sincera com você e vou permitir que teu Espírito Santo Consolador penetre na minha alma e comece a reorganizar os valores que tem lá, porque eu estou explodindo por pouca coisa. Você já explodiu por pouca coisa? De tão nervoso que estava, de tão chateado que estava, os valores todos trocados dentro do coração? Por isso Deus quer conversar com você. Ele quer ajeitar seus sentimentos, Ele quer te dar ordem novamente. Por isso eu queria que você cantasse essa música aqui junto com a gente, dizendo: mesmo sem entender, eu confio em Deus.